22 de julho de 2025, nesta terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira. Hoje meditarmos, além do texto bíblico da primeira leitura da liturgia da igreja, também meditar um pouquinho sobre o testemunho da santa hoje celebrada. Santa Maria Madalena é uma das personalidades importantes na caminhada discipular de Jesus Cristo, né? Antes só de iniciarmos, só explicar a vocês algo que eu sempre tenho explicado. Nós sempre, neste programa, refletimos a primeira leitura da liturgia da igreja. Já expliquei várias vezes, porque tem muitos padres que explicam, que fazem reflexão do evangelho, né? Muitos padres bons. Então acaba ficando muito redundante, muito repetitivo, né? Por isso que eu, há um bom tempo, já só faço a reflexão da primeira leitura. E nós seguimos os tempos litúrgicos, né? Nós estamos no tempo comum, e no tempo comum a igreja seleciona textos bíblicos e ela vai esgotando o texto. Quando surge, quando é memória, né? As celebrações dos santos têm graus, né, diferentes. Existe o grau de solenidade, que é o maior, o grau de festa, que é o intermediário, e o menor grau litúrgico de celebração dos santos é a memória. Quando é memória, a liturgia continua a do tempo, a leitura continua do tempo litúrgico, né? Quando é festa e é solenidade de algum santo, que são os dois graus litúrgicos maiores, o santo celebrado, quando é festa ou solenidade, ele tem leitura própria, que é o que vai acontecer hoje. Então, para vocês não estranharem um pouco, nós estamos acompanhando o livro do Êxodo, né? E só que hoje é uma festa. Então, como acabei de dizer, festa e solenidade tem textos próprios. Por isso que nós deixamos hoje de ler o livro de Êxodo e nós temos textos próprios desta festa de hoje. Nesse caso, nós temos duas opções, né? E eu escolhi o livro do Cântico dos Cânticos, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a liturgia, né? Amanhã nós vamos retomar a liturgia da igreja com a leitura da quarta-feira. E é claro, né, como hoje nós não continuamos a sequência, amanhã pretendo fazer uma retomada do texto que não foi lido hoje, tá? Então eu tenho feito assim, para que vocês possam entender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, hoje celebramos Santa Maria Madalena e hoje nós vamos ouvir a leitura do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos do 1 ao 4a. Eis o que diz a noiva: em meu leito, durante a noite, busquei o amor da minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes porventura o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, Cântico dos Cânticos é um texto fantástico, né? Muito bonito, do Antigo Testamento, né? Procurei aquele que ama a minha alma. Olha só que bonito. Então, alguns pontos para nossa reflexão. O Cântico dos Cânticos é um texto que mostra a sede de amor. Esse trecho poético apresenta uma alma que é sedenta de amor. Mesmo na escuridão da noite, esta alma
se lança em busca daquele que ama a sua alma. Olha que bonito. Meus queridos, é a imagem de um amor profundo, de um amor inquieto, de um amor fiel, que não descansa até encontrar o amado. Como colocar essa reflexão sobre o Cântico dos Cânticos no testemunho de Maria Madalena, né? Mas Santa Maria Madalena foi uma mulher transformada por este amor, né? Nós celebramos a sua memória, a sua festa hoje, e ela viveu essa experiência de busca e de encontro desse amor. Ela foi libertada por Jesus de 7 demônios, nos diz a Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Ela foi restaurada, foi curada interiormente. Depois que ela teve esse encontro com o Senhor Jesus de perto, ela ouviu a sua palavra, né? Ela o serviu com os seus bens, entregou tudo o que tinha para o serviço dos discípulos e ela permaneceu fiel até o fim. Meus queridos, Maria Madalena atravessou a noite escura do sofrimento e da morte de Jesus. Enquanto outros fugiram, uma mulher muito forte, que não tinha medo, enquanto outros fugiram, ela permaneceu aos pés da cruz, né? E no terceiro dia, antes de amanhecer, é exatamente ela quem vai ao sepulcro. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 20. Ela vai buscar aquele que a sua alma ama e aquele que ama a sua alma. É muito interessante que acontece o encontro no jardim do ressuscitado, no túmulo vazio. Maria Madalena chora, né? O meu amado parece ausente. Mas então Jesus ressuscitado a chama pelo nome Maria, né? João 20, 16. É o momento do reencontro. Encontrei aquele que ama a minha alma. Olha só, que bonito isso. A dor se transforma em alegria e em missão. Ela o perdeu, mas depois, ao terceiro dia, ela o encontrou. O que esse testemunho de Maria Madalena, diante do mistério da paixão e ressurreição de Jesus, tem para nos ensinar, meus queridos? Maria Madalena, ela nos ensina o quê? Que nós precisamos buscar o Senhor e que isso é um ato de amor fiel, mesmo quando ele parece ausente, né? Olha só, o que nós temos como tendência na nossa vida, né? Que quando batem os momentos difíceis da vida, a nossa tendência é desanimar, é se afastar de Deus, é bloquear, é parar a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, a nossa penitência. Nós fracassamos a nossa vida eucarística. É ou não é verdade que muitas vezes os desânimos pelos sofrimentos da vida nos distanciam do amor da nossa vida? E o testemunho primeiro que esta mulher, hoje que nós celebramos, nos deixa, é que vale a pena continuar a buscar o Senhor, mesmo nos momentos escuros e difíceis da vida. Vale a pena. O encontro com Jesus exige perseverança, lágrimas e escuta do coração. Meus queridos, cada um de nós é chamado a reconhecer a voz do ressuscitado e anunciá-lo com alegria. A vida é constituída de ciclos. Maria Madalena bem entendeu isso. Os ciclos escuros, os ciclos clarividentes, os ciclos de tristeza, os ciclos de alegria, os ciclos de vida, os ciclos de morte, né? Os de sorrisos, os de lágrimas, e assim vai. Mas uma coisa é essencial: permanecer a buscar o amado. Quando ele se mostra presente, mas também quando ele se mostra ausente. Continuar a buscá-lo, a desejá-lo, até possuí-lo e percebê-lo. Como a mulher do Cântico dos Cânticos, e também como Maria Madalena, nós somos chamados, meus queridos,
a buscarmos aquele que ama a nossa alma. Que a vida e o testemunho de Santa Maria Madalena despertem em nós um amor fiel, que não desiste, que busca sem esmorecer. Que a vida e o testemunho de Santa Maria Madalena despertem em nós uma busca perseverante, que não pare, mas que confia que vai possuir, que vai chegar a ver novamente aquilo que tanto anseia. Perseverança, confiança. Que a vida e o testemunho de Santa Maria Madalena despertem em nós o desejo de sermos anunciadores do Cristo vivo, como ela assim o foi. É um testemunho belíssimo para nós. Olha só, e esse texto, no Cântico dos Cânticos, não precisa nem falar, né? Em meu leito durante a noite, busquei o amor da minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Agora eu vou dizer a você diretamente, meu querido, minha querida, quantas vezes você buscou algo, mas não encontrou? Quantas decepções na sua vida já aconteceram? Quantas coisas, quantas buscas frustradas, quantos sonhos que não foram alcançados ou concretizados? A vida também é constituída por esses momentos. Com certeza, né? Essa experiência desta noiva, como também de Maria Madalena, é a nossa experiência e o tempo todo na nossa vida. Mas ela se levanta, ela percorre a cidade, ela procura, ela arregaça as mangas, ela vai buscar, ela não se deixa bater e ela continua não encontrando. Sabe aquelas demoras de Deus, né? Às vezes vem gente fazer direção espiritual e diz assim: Padre, eu estou rezando há tantos anos pela conversão de fulano, de cicrano, às vezes é do marido, às vezes é do filho, enfim, né? Às vezes aparece gente assim e eu não vejo o resultado. Isso às vezes provoca tanto desânimo, isso às vezes provoca tantos questionamentos e julgamentos no meu coração, né? Tem gente que diz isso. Olha, esse testemunho desta noiva, desse texto que nós ouvimos, é um testemunho de alguém que está em pé e que percorre, que persegue, que não desiste, que arregaça as mangas e vai lá e faz acontecer. Se vai ver resultados, se vai alcançar o que busca, ela não sabe. Mas ela não se deixou bater, ela fez a sua parte. Ela fez a sua parte. E aí, essa noiva encontra-se com os guardas. Olha só, que faz ronda pela cidade, né? Pergunta se eles, por acaso, viram o amor da vida dela, mas ela não espera muito respostas dos outros. Ela segue adiante e ela mesma encontra aquilo que ela procurava. E ela abraça o amor da sua vida. A figura desses guardas é a figura das coisas, das nossas falsas seguranças, às vezes até de pessoas em quem a gente pôs a confiança e que nos decepcionou e que não nos pôde ajudar, não nos pôde fazer crescer, não nos edificou. Tem muita coisa na vida, minha gente, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que é melhor que a gente faça sozinho, né? É melhor que a gente faça sozinho. Tem coisa na nossa vida que é nossa incumbência, é nossa missão, que não adianta contar com outro. Não adianta, é você e Deus. Vai lá e assuma a missão. É uma verdade, né? Então que esse texto nos ajude e que nós, de todo o coração, desejo que todos nós, nas buscas da nossa vida, que nós sejamos realizados como essa noiva que encontrou aquilo que ela procurava, o seu amor, o amor da sua vida. Que nós também encontremos na nossa vida aquilo que nós precisamos, né? E eu encerro falando exatamente isso, né? Eu não desejo que encontremos o que nós queremos, porque quantas vezes, começando por mim, nós desejamos e queremos aquilo que Deus sabe que não é o melhor, mas que nós encontremos o que precisamos, o que de fato Deus sabe que é para nós e que nos faz bem. Encontremos
o que necessitamos. Que Deus nos ajude. Desejo a vocês todos uma excelente terça-feira, com muita paz, muitas alegrias. E vamos caminhando, né? Esse texto maravilhoso. E que esse testemunho de Santa Maria Madalena hoje enche nosso coração, né? Mulher forte, mulher valente, mulher persistente. Que assim também nós o sejamos. Com as coisas que são boas, né? E não com aquilo que não vale a pena. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.